mas a minha mãe sabia. Eu contei para ela e ela não soltou fogos de artifício. Ela ficou mais de 15 dias sem falar comigo. Ela estava digerindo a coisa que eu disse para ela. Então, um dia eu cheguei do hospital e ela estava no sofá e ela falou assim, vamos conversar. E ela falou assim, se você quer essa vida, então você vai me fazer um favor. Eu falei, que favor? E ela falou assim, seja feliz. Coisa que eu não fui nessa minha vida inteira. A homossexualidade nessa época era algo muito incomum, né? Dentro dos grupos, dentro das pessoas. Sempre se olhava como... Tinha uma referência, até lendo Jean Genet, o autor francês, ele é citado nessa época, nos textos dessa época, como assassino, assaltante, ladrão e homossexual. Então a homossexualidade era tida como uma coisa extremamente marginal, né? Então meio que era uma opção, entendido como uma opção, mas uma opção muito negativa. Então geralmente as pessoas não eram aceitas dentro de um determinado grupo. Então a gente via que realmente eram pessoas que viviam numa certa solidão, né? Então, e as pessoas não se assumiam, e quem era assumido tinha essa grande dificuldade. Então, quem eu me lembro que conheci na época, a gente não tinha proximidade, porque as pessoas não se aproximavam, as pessoas tinham realmente essa coisa de distância e de preconceito. Inclusive, no meu grupo de meninos, quando a gente tinha um rapaz que morava perto de casa, ele era bastante afeminado, então eu me lembro que até alguns dos meninos mexiam, gritavam e tiravam sarro, né? E a pessoa tinha que se defender, então era bate-boca na rua, então pelo simples fato da pessoa estar passando na rua. Então essa coisa de que da década de 70 para frente, com os grandes nomes da música popular brasileira, era até ser homossexual ainda permitia alguma coisa de intelectualidade, de conhecimento, de sensibilidade. No interior era totalmente diferente, era uma coisa meio que esdrúxula mesmo. Ou se assumia um determinado papel no carnaval, como a gente tinha alguns nomes da cidade que desfilavam no carnaval da Rua 15, vestido de mulher e tudo mais. Então naquele momento as pessoas aceitavam, brincavam, acreditavam, viam aquilo como uma brincadeira. Mas do mais, eu me remetendo às imagens daquela época, vejo que é uma coisa bastante chocante, uma coisa bastante crua, dura e violenta. Então eu tenho essa imagem dessa situação e a forma de se falar mesmo extremamente preconceituosa, extremamente dentro das piadas. Então hoje ainda existe piada, existe brincadeira, mas a gente sabe que as relações de respeito é diferente, comparando aquele período. Então, para uma família ter um homossexual na família era realmente um choque. Que essa tem igual amigas. Eu aceito e aprovo a sua opção. Quem faz uma opção dessa na vida? Então, a primeira coisa, para as pessoas aceitarem, tem que saber o que está falando. Não é opção. Quem vai fazer uma opção de ser uma coisa que todo mundo abomina, mete o pau? Então eu começo as conversas minhas desse jeito com essas pessoas que vêm com essa história. Eu aceito sua opção. Não é opção, filha. Então, se você me aceita, então saiba, primeira maneira como você fala, né?
Que não é isso, já é, não sei se é genético o que é, mas não, ninguém faz opção. E eu sempre assumia a ficar à vontade no palco, entre duas prumas e um fio dental, e para mim era alegria. Era meu mundo, parecia que eu estava nas nuvens. Foi um tempo bom, apesar de todos os tropeços que tinha, todas as pedras que caíam, eu nunca me importei. Eu sempre soube armar o meu guarda-chuva. Aqui em Pederneiras tinha vários blocos. Em 83 eu desfilei como destaque para o bloco Apolo do Clube Alvorada. Eles me convidaram, eu desfilei para eles. Desfilei em escola de samba por 20 anos. As fantasias eram assim, eu mesmo idealizava os meus modelos, eu mesmo costurava e eu bordava. Eu tinha assim um tempo de confecção, assim, uns 9 meses fazendo. Porque eu tinha fantasias com 25 mil pedrarias à mão, uma a uma, e eu fazia 5 fantasias, uma para cada noite. Para sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E as fantasias de desfile de domingo e terça eram mais ricas, mais elaboradas. Era muito, muito bom, sim. Eu sempre falo para meus amigos, quando eu morrer, que eu vou ser cremado agora, né? Mas se eu tivesse uma lápide, eu ia escrever, vivi, um ponto de exclamação. E depois, intensamente, 3 pontinhos. Porque em toda essa época, da época de 70 até final de 2000, por aí que eu parei, nunca me importei com o que as pessoas pensavam ou agiam sobre minha pessoa. Isso nunca me afetou. Depois que eu ultrapassei aquela fase de colegial, que eu vivi todo aquele bullying sem perceber, eu formei assim uma personalidade que era assim, eu quero viver, se te incomodar, problema seu. Só que acho que eu consegui, porque eu conquistei simpatia aqui, todo mundo gosta de mim, então acho que consegui fazer com que me aceitasse desse jeito. Na época nossa era bem mais assim, né, muito mais guardado no armário, assim, o pessoal. E tinha, quando a gente fundou o grupo de teatro, então o pessoal meio que vinha até se refugiar no grupo de teatro, né? No teatro mesmo, várias pessoas eram bem tranquilas com relação a isso, e todo o pessoal que integrava o grupo também não, já conhecia e ninguém maldava ninguém, né, por isso. Mas é no local que eles se encontravam para ser bem aceitos, né? Tanto que acho que até hoje, assim, tem pessoas que são meio mal vistas por serem amigos de todos eles, né? Eu acho que eu até sou um pouco assim, visto assim, meio de longe, com restrição, por causa de ter tanta essa amizade desde a época do teatro e depois do bar, né? No bar era todo mundo, era como até hoje foi aqui no bar de hoje, e na época também já todo mundo frequentava, sem saber quem era quem, se era isso, se era aquilo. Né? Se respeitavam todo mundo, não tinha nenhum problema, mas eles eram meio que excluídos, você sentia que eles precisavam de um lugar para vir E foi nessa época que eu comecei a fazer teatro, né? Então aí vinha um outro preconceito também, né? Ah, faz teatro, as meninas são meninas que não prestam, os meninos são homossexuais. E não se falava muito, era muito incomum o homossexualismo feminino. Então não tinha, era mais os meninos que se relacionavam. Nem se imaginava isso, como é que seria a questão feminina, a questão da mulher homossexual. Então também não tem nenhuma, assim, pouca referência nessa situação. E era mais como brincadeira, ou é mesmo, ou não é, assim, e acredito até que pelo tom de brincadeira e de repente não acreditar tanto no homossexualismo feminino, também não se tinha tanto preconceito e então se levava um pouquinho mais na brincadeira, quanto em relação aos meninos. Mas aí quando eu comecei a fazer teatro, então era afirmar mesmo, querer aquilo, não deixar relacionar que quem fazia teatro era isso ou era aquilo, para que realmente as pessoas respeitassem. Então isso foi também desbravar um caminho, também fosse um caminho aí de respeito e de entendimento que uma coisa, o que você faz profissionalmente, o que você faz por hobby, o que você faz porque você gosta, não tem que estar exatamente relacionado à sua opção sexual.
ainda o homem sofre, e eu, na minha opinião, que o homem ainda sofre mais pelo simples fato dele ter mais coragem de se mostrar. A mulher, geralmente, é muito difícil. Porque, olha, quando eu conheci a minha companheira, em momento algum eu escondi nada de ninguém. E eu tinha amigas que eram lésbicas, que já viviam junto, e ninguém sabia. Nem eu mesma que era amiga. Depois que eu me assumi, que eu fiquei sabendo que elas tinham um relacionamento, entendeu? E, tipo assim, tinha noiva já, mas falava que era noivo, né? Não se assumia. E de uns, quanto tempo? De uns 15 anos pra cá, que eu percebi, assim, que as pessoas estão se assumindo mais, os casais, né? Indo morar junto, aqui na nossa cidade, né? Olha, quando eu estudava, quando estava no colegial, eu sentia atração pelas minhas amigas, né? Então, tinha uma lá que me chamava atenção, que ela veio de fora, não era da cidade, e sentia algo diferente, queria estar perto, mas não era nada assim que envolvesse sexo, né? Seria coisa de criança, de adolescente, de estar perto, de assistir um filme em casa, sei lá, de convidar para comer alguma coisa, né? Então eu sentia essa vontade de estar perto. Então sempre ou eu ia lá, ou convidava para ir em casa, mas eu sabia que ela não tinha nada a ver, né? Mas a gente, né, acha que não que poderia ter, mas que o coração sentia algo diferente. Então, e não podia falar, né? Porque interior, principalmente que ela era filha do gerente de um banco, né? Então, eu também não podia expor isso para ela e nem para as minhas amigas, minha família. Então, as coisas foram acontecendo assim, aos poucos, reprimida, sei lá, né? E eu antes de eu ir para o Japão, eu resolvi sair da cidade realmente por causa disso, né? Pela minha opção sexual, que eu já sabia que sentia algo diferente pela mulher. Mas é claro e objetivo, né, que numa cidade menor, isso daí que nem quando aconteceu comigo, eu sei que a cidade toda ficou comentando, principalmente por ser professora, nossa, como você é corajosa, né? E eu sempre falei para minhas amigas, não é questão de coragem, eu simplesmente, né, tô vivendo o que eu acho certo viver. Nunca me preocupei com o que as pessoas vão falar, né? Nunca, em nenhum momento. Eu gosto de falar do meu relacionamento. Não tenho por que esconder. E as pessoas falam, nossa, você é corajosa. Eu falei, não, eu não acho que isso é corajosa. Eu acho que isso que eu sinto e que eu acho que aconteceu é o amor de verdade. Porque assim, foi mais forte que eu. Eu pensava nos meus filhos, na sociedade, que eu sei que cobra da gente. Mas foi mais forte que eu. E eu falei assim, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que daquilo que eu não fiz. O homossexual, ele estava exatamente relacionado à promiscuidade. Então, quando se dizia alguém é homossexual, se entendia que o cara era promíscuo, né? Então, o cara estava aberto a qualquer tipo de relação, a qualquer momento, com quem fosse. Então, tinha esse pensamento. Então, você ter um amigo gay era exatamente você se assumir gay. Então, era bastante complicado essas relações. Então, por isso que eu digo, era meio que solitário para as pessoas. Cada um ficava com os seus iguais, vamos imaginar assim. Então, era inconcebível você sentar na mesa. Então, geralmente, as meninas aceitavam mais os gays masculinos, enfim, e vice-versa. Então, porque era difícil essa relação, sim. Nós vivemos um inferno particular. Mas ninguém ousava chegar perto de nós. E tinha curiosidade, mas ninguém queria ser o primeiro.
Então, aí aconteceu o primeiro. Aí, esse primeiro falou para os outros que não era nada daquilo. Mas é difícil reviver essas coisas. A gente descobre que é gay ou que é diferente daquela sociedade que está impondo pra gente como se comportar, quando a gente descobre que teu amigo de classe é tão bonito que você quer passar todo dia conversando com ele. E aí que eu me toquei nessa época, em 1979, 1980, eu morava em Londrina, eu estudava no Colégio Tiradentes. E lá eu tive um amigo muito amigo, chamado Tony, que a gente passava o dia inteiro junto, a semana inteira junto, e a gente não se desgrudava. Só que na nossa cabeça de criança, nós não entendíamos o porquê que isso acontecia. Hoje eu me questiono se era puramente amizade ou se realmente, lá na nossa infância, com 7 anos de idade, a gente já se gostava um do outro e não sabia o que era. E ao passar dos anos, conforme a gente vai lendo, descobrindo, se informando, vendo outras situações, a gente se descobre que somos homossexuais. Com essa situação da homossexualidade à tona, a gente percebe que você tem que enfrentar uma batalha muito grande para conseguir fazer com que o teu amigo do lado ainda permaneça na sua roda de amigos, sabendo que você não gosta da mesma coisa que ele. Então, a maior tristeza que eu lembro da minha vida foi em uma roda de amigos muito grande que nós tínhamos e que eu participava dela, quando eu descobri, contei para todo mundo, sem vergonha nenhuma, que eu gostava de outros homens, toda essa roda de amigos me expurgou dessa roda. E eu me vi, depois de 20 anos, sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para sair, sem ninguém para confidenciar, justamente porque eu confiei nesses meus amigos e eles me retiraram dessa roda toda. E alguns anos depois eu fui reintegrado nessa roda, porque eles acharam que eu era muito legal. Foi. Eu lembrei disso agora, que eu não estava lembrando. Verdade. Eu chupei 3 deles, viu? Depois disso, eu chupei 3 deles. Olha que filha da puta. E eu fui expulsa mesmo. De você ver assim, cara, não estão me convidando pra sair. Nossa, lembrei agora disso, caralho. Eu sofri bullying sem saber. Então isso no colegial, que o pessoal assim, agora vamos fazer o grupo das meninas e dos meninos. Juntava 11 meninos, tinha 11 meninas e ficava eu, as meninas pegavam eu. E eu brigava por isso. Só que eu não percebi, igual, eu não me via dando algum trejeito, alguma coisa. Só que as pessoas já percebiam e já fazia isso. Então, essa época eu sofri bastante, foi o começo. Só que eu assim mesmo não percebia essa condição sexual. Então, foi amadurecendo, depois eu namorava as meninas, aí fui diminuindo os namoros com meninas, até que no fim eu vi que era isso mesmo, né? E uma coisa que eu sempre procuro falar, que amigos ou amigas, que eu desconfio daqueles muito amigas, né? Eu tenho um amigo bicho, não sei o quê. Essas é aquela amiga que depois quer saber de tudo para sair contando depois. Eu descobri, olhando para um corpo de um homem. Eu
achei diferente. E esse homem ficou na minha cabeça muito tempo, mas não aconteceu nada. Então, a minha maneira, eu procurei saber o que estava se passando comigo, porque não era, eu achava que não era normal. Então, eu fui à procura de resposta, porque eu não podia deslanchar a minha homossexualidade, porque eu não sabia o que era isso. E depois que eu soube, eu fiquei chocado. Eu, gostando de um homem, mas eu cheguei a namorar mulheres, mas olha o dedinho, ó, não deu jogo. Lençóis é uma cidade pequena e eu tive preocupação com eles. Com meus pais, principalmente, porque para eles não foi fácil, porque de uma hora para outra, né? Eu era casada há 23 anos, nunca tinha, assim, me relacionado com nenhuma mulher, nem senti atração por outra mulher. E, de repente, eu me apaixonei por essa moça, que era uma professora que dava aula na minha escola. E a gente tá bem até hoje junto. Olha, eu me descobri, assim, bem cedo, assim, mais ou menos uns 15 para 17 anos, que eu me descobri. Assim, eu me sentia bem diferente, né? Eu me sentia diferente, eu sempre fui uma pessoa, assim, bem sensível, sabe? As minhas amizades eram, assim, com as meninas, né? Eram sempre mais com as meninas. Assim, tratamento hormonal, eu fiz assim por um período pequeno, sabe? Eu fiz tratamento hormonal, mas assim, intervenção cirúrgica eu não tenho. Não, isso daí foi um exame que me levaram, que os próprios parentes fez no meu pai, me levar, me deram o choque errado, sabe? Foi um escândalo na época. Mas tudo passa, depois tudo se acostuma, certo? E graças a Deus tentei suicídio uma vez, tudo por causa disso, aí deixei tudo de lado. Falei, não, vou enfrentar a vida. E como enfrentei. Agora, como em São Manuel foi duro para mim. Lá eu tinha os cabelos muito compridos, fiquei quase 8 anos sem cortar cabelo. E delegado vivia na minha cola para cortar o cabelo, que não podia andar, porque pé. E aquele preconceito todo, sabe? Aí eu nunca dei importância. Aí depois comecei a conhecer as zonas de Meretrício. Aí fui para Botucatu. Aí fiquei lá morando com uma conhecidíssima Cotinha famosa. Depois veio a Vânia em Bauru, depois veio a Inê. E foi um tempo
E para mim foi gostoso. Foi ruim numa parte, mas foi bom no outro. Que eu fugi de uma coisa que eu me escondia. Aí parece que eu virei gente. Você acha que eu nasci nos anos 80 para lembrar disso? Tô brincando. Nos anos 80, é muito difícil a gente que viveu falar sobre isso, porque vira um paradoxo. Porque, por exemplo, hoje nós temos tanta informação, tanto conhecimento, e é tão bom viver hoje que mascarada, eu acho que muito mascarado esse preconceito ainda assombra a nossa sociedade, mas falar dos anos 80 é falar com nostalgia bacana, porque a gente não tinha esse preconceito na nossa cara, porque não tinha internet. Então, nós éramos obrigados, entre aspas, a frequentar os bares que nos eram oferecidos, sem poder reclamar, aproveitar das festas maravilhosas que nos eram oferecidas e não ter um feedback de como foi isso. Porque a gente só se divertia nos anos 80. Hoje a gente percebe que talvez tenhamos feito muita coisa errada sem saber. Porque hoje é muito, muito direto, né? Você faz qualquer coisa ruim ou alguma festa que você frequenta não agrada, você já sabe no dia seguinte. Nos anos 80 não, era tão gostoso, porque a gente realmente vivia com a vontade de viver, a gente era feliz. E a gente talvez se incomodasse com isso uns 2 meses depois, quando a gente ficava sabendo qual foi a burrada que a gente fez em determinada festa ou evento. Então era ótimo, eu acho ótimo. Existia bem antes dos anos 80, existia 3 lugares para ir: a igreja, do domingo. Depois da igreja, ia para o cinema, o Cine Guarani, e depois ia para o Ubirama Tênis Clube. Ali era o reduto da chamada sociedade. Hoje não tem mais sociedade. Eu acho que não. Mas ali era um núcleo que ninguém entrava e ninguém saía. Era restrito. E no cinema, assim, só ficava a turma dos ricos lá embaixo. A turma dos pobres ficava. Então, baile no Ubirama só entrava sócio. No Marimbondo também. E só sobrava o SESEC para o povão ir. Na minha época, eles não deixavam sair de casa. Então, eu não saía muito de casa, minha mãe não deixava. E quando saía, era tipo assim, tinha o SESEC, tinha os bailinhos, né? Então a gente ia, mas nessa época até eu já estava namorando e a mãe dava hora, né? Tal hora você tem que estar em casa. Mas eu nunca fui muito de sair de casa, minha mãe não deixava. Ela é daquela época que levava e buscava na escola, mesmo a gente sendo adolescente já. Ela tinha muito cuidado. E eu comecei a sair, na verdade mesmo, aí já comecei a namorar. Eu casei, não foi meu primeiro namorado, mas foi meu primeiro compromisso mais sério.
aí já casei. Então, assim, na minha adolescência, eu, né, foi assim, em termos assim, foi tranquila. Quando nós inauguramos a primeira boate especificamente direcionada para o público GLS, não tinha LGBT, não tinha um monte de sigla. Era GLS. E para mim até hoje essa sigla não significa nada. Porque quem quer se divertir não vai atrás de sigla. A minha vontade era montar uma boate para trazer os shows de São Paulo para cá, independente de quem a frequentasse, porque todo mundo seria muito bem recebido. E aí nós agregamos pessoal de Marília, Pederneiras, Lençóis Paulista, Agudos, Duartina, que era pequenininha, todas essas cidades, Agudos, Arealva, todas essas cidades, satélites, o cara já está em Brasília, né? Todas essas cidades foram em massa. Todas essas cidades foram em massa na nossa inauguração, porque a proposta era simples, diversão de qualidade, voltada para público de bom gosto. Para bom entendedor, meia palavra basta. A gente trouxe shows das drags mais famosas do Brasil naquela época, trouxemos Gogo Boys para fazer strip naquela época, que não existia no interior de São Paulo. Então eu posso afirmar, com toda a segurança do mundo e com material para provar, de que eu fui um empresário de Bauru, que abri e tive coragem, né, de abrir a primeira boate voltada exclusivamente para o público LGBT daquela época. E fizemos um sucesso maravilhoso que incomodou a prefeitura local da época. E aí, depois de 30 dias, nós fomos fechados pela prefeitura porque alegaram inúmeras coisas. Menos preconceito com a boate, porque não era motivo plausível. Mas eles fecharam a nossa boate. Quando não se tinha internet, não se tinha o mundo virtual, e-mails e tudo mais que tem hoje, né? Facebook. E então na época nós fazíamos, assim, eu para a inauguração eu fiz o flyer e fui na casa das pessoas que eu conhecia e pedia para chamar os amigos, que conhecia outras pessoas. Então um foi chamando o outro, foi boca a boca, né? E com isso fui pegando os endereços das pessoas para mandar a correspondência em casa, um flyer, né, com um envelope craft, que é uma cor de papel, uma cor assim escura para não aparecer o que tinha dentro, né, não um branco, porque senão a família, né, podia ver, olha. E assim, não era fácil não, então toda semana tinha que correr atrás de uma propaganda, uma gráfica, correio, montar, mandar, enviar. Então era como fala, muito rústico, muito, meio que da idade da pedra agora, né, se for falar. Assim, idade da pedra não, se comparando a diferença de tempos. E aí as pessoas começaram, né, um falando para os outros, e nisso a gente ia colhendo os endereços, né, anotando lá, fazendo uma lista. E não tinha telefone também, eu não tinha o telefone, né, na casa, porque fazia pouco tempo que tinha começado. Não sei o que aconteceu, que não tinha telefone fixo, não tinha celular, era tudo por correio, e foi assim, devagar, foi lento, sabe, o começo, assim, para expandir, né, e também não era muito também o intuito, assim, o objetivo de chegar até as pessoas muito rápido, assim, com muita a informação, assim, GLS, né, tipo, como falo, que se eu fizesse muita propaganda, as pessoas, eu achava que elas iam deixar de ir, entendeu? Então eu queria ser discreta, não só assim, por mim não tinha problema, porque a minha família não mora aqui, e não que eu não quisesse
esconder, não que quisesse esconder, mas eu assim também procurava ser discreta para ter clientes que pudessem assim, de repente, Tina, tudo bem? Né? Me cumprimentar sem ter vergonha, de repente me cumprimentar sabendo que eu era Tina, né? Porque de repente poderia acontecer das pessoas não, olha, aconteceu um caso, uma ex-namorada é médica aqui em Bauru, a primeira, antes de eu ir para o Japão, que eu fui apaixonada, ela é médica aqui em Bauru hoje. Você vê como o mundo é pequeno. E essa pessoa deixou de ter amizade comigo por causa disso. Entendeu? Então, assim, então, antigamente era difícil, né, era tanto para a sociedade aceitar, como as próprias pessoas também. Né? Nós próprios também tínhamos que tomar cuidado, né? E como agir, né? Então, igual boate, eu ia lá em Bauru, foi o Bar da Tina, não sei o quê. Então eu ia mais para dançar, porque já não me interessava o relacionamento ali. Então isso que é interessante comigo, eu sempre tive relacionamento com hétero. Por isso que eu sempre fiquei sozinho também, né? Porque chega uma altura do relacionamento que aí o cara fala, ó, agora eu vou procurar o que eu gosto, né? Vinha bastante assim, Marília, Jaú, já chegou a vir até de Tupã, que era mais longe ainda, Botucatu, Torrinhas, a região toda aqui, tudo, Ourinhos, abrangia um círculo grande assim, daqui, às vezes, assim, o pessoal de fora também começou a conhecer bastante, tá? Porque eu fiquei bastante, assim, foram 16 anos no mundo GLS, né? Então, foi numa época que eu comecei que eram poucos que tinham, né? Tinham poucas boates, casas ou bares de GLS na época. Então, isso aí começou a se tornar, conforme os anos foram se passando, eu falava, Tina. Então, o nome foi, as pessoas começaram a ouvir, e não só de Bauru e região, né? O pessoal às vezes falava em São Paulo, a pessoa conhecia a Tina, ouvia falar da Tina. Nós saímos de cada lavada. Teve moto que subia em cima da calçada para nos atropelar se nós não tivéssemos cuidado. Eles passavam com o carro em cima da gente. Nos bares era difícil atender a gente. Então, eu falei para o meu amigo, a coisa tem que mudar. Ele falou assim, só nós dois? Eu falei, teve uma batalha que foi vencida por um homem só. Então, nós criamos uma coragem e fomos à luta. Aonde que a gente não podia ir, a gente ia. Nós tínhamos a opção de ir para lugares que fechavam as janelas. As janelas elas eram todas fechadas, porque o dono não podia saber
que lá dentro estávamos nós. E isso foi muito triste, né? Da gente se sentir menosprezado pelo próprio dono do estabelecimento onde nós pagávamos para existir. E depois que eu abri a boate, eu me vi tão liberto disso, mesmo a boate sendo fechada, porque a gente pegou outro prédio e abrimos em outro lugar de uma semana para outra. Não atrapalhou em nada, a não ser financeiramente, né? E naquela época, as pessoas, elas se divertiam na boate com a mínima coisa que você oferecia para elas, que era um show de drag bacana, era um show de MPB no American Bar, era um atendimento com barmans que tratavam o homossexual igualzinho como ele era como o hétero era tratado. Porque as pessoas acham que você é um bicho de 7 cabeças e te tratam diferente por causa disso. E não precisa, você toma a mesma cerveja, você bebe o mesmo drink, você usa o mesmo banheiro. Mas naquela época era um tabu você ser gay na cidade de Bauru e assumir isso para o público. Então, quando não tinha nada aqui, a gente tinha que procurar outros lugares. Eu ia para Pederneiras, isso já com 16, 17 anos já ia para Pederneiras. Em Lençóis eu fui muito nos bailes, naqueles clubes no centro lá. Aí depois dos 20, por aí, que começou o Querequexé, o Habeas Corpus. Então, para a gente era sexta, sábado, era sagrado. Fosse de carona, de carro, a gente às vezes ia, não sabia com quem voltar. E chegava lá, o pessoal já, todo mundo conhecia a gente, né? Que lá era só beber mesmo e cair, né? E nessa época o Pepeu's Drinks Bar era um bar aberto, uma lanchonete, onde as pessoas todas se encontravam ali e a partir dali ou ia depois para o Habeas Corpus, ou para a boate do Pepeu's, ou para a Grafite, a Estação Primeira Bar, que era uma lanchonete também, e o Habeas Corpus é onde era mais sofisticado, onde nós tínhamos música ao vivo e muitos grandes nomes da música passaram por ali. Bom, então depois disso, desse grupo de teatro, do Projeto Cultura, a gente começou a fazer várias atividades chamando outras pessoas que faziam cultura. E nisso a gente conheceu algumas pessoas que queriam fazer bar. Eu conheci o Chu, a Jean, e fizemos o Habeas Corpus. Habeas Corpus é direito ao copo, né? E a gente fez o bar com a intenção de chamar esse pessoal que estava na vanguarda da música paulistana. Tanto que a gente começou com, não lembro, João Filardi. Pouca gente conhecia ele na época, a gente até assustou, como vai trazer João Filardi, quem que é esse ilustre desconhecido? Mas ele era um puta do músico, assim, tipo o nível de Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti e tal. Tocavam com esse povo, né? E a gente trouxe eles para começar o bar. E daí veio a ideia de trazendo sempre esse povo que não era tão conhecido. Trouxemos o Arrigo Barnabé, TT Espíndola, Jorge Maltner com o Nelson Jacobina, aí trouxemos o Patife Band, que é irmão do Arrigo, Alzira Espíndola, que é irmã da TT. E então trazia, um chamava o outro, falava do outro e a gente ia trazendo. E tinha público na época, né? Não é que nem hoje, por exemplo. Tinha um público que era curioso para ver essas bandas tocarem, né? Que nem conhecia, não precisava ser conhecido para tocar, eles vinham para ver tocar. Porque também não tinha muita opção, né, na cidade, só tinha acho que o bar lá e a feira já tinha, mas não era outra coisa. E aí nós montamos esse bar e durou um tempo aqui. Na época tinha outros bares, mas não de trazer música ao vivo, né? Que nem o Pepeu's, não tinha. Tinha um outro que chamava Estação Primeira, mas também fazia samba com o pessoal da casa. E nós ficamos até acho que 90 com esse bar, depois que eu levei ele para Bauru. Mas em 1984, 85, não lembro, a TT Espíndola lançou a música e na letra da música ela falava tesão. Isso era um tabu na época para todos nós. E isso foi discutido em sala de aula, o que era o tesão. Em consequência disso, nós conversamos sobre comportamento e sobre sexualidade. E a AIDS, que o Fantástico havia noticiado naquela época, ele chamava de AIDS ainda. Não era nem AIDS, ou HIV, ou portador de HIV. Você tinha AIDS. E isso era muito terrível,
porque naquela época, nos anos 80, as pessoas apontavam os homossexuais como os portadores e como os propagadores do vírus da AIDS. E a gente, sem entender o que aquilo significava, a gente foi sendo engolido por essa falsa acusação e sendo apedrejado pela sociedade sem saber, porque não tinha internet. Então, amigos, quando eu frequentava, os meus primos de 3º grau, 2º grau, eu ia para casa deles e eu via, mas eu só lembro disso hoje falando com você, porque na época não era normal, mas eu via que tinha copo separado, prato separado, toalha para tomar banho separada. E eu não entendia porque para mim era normal. Foi uma pessoa educada que separou esses utensílios, essa roupa de cama para mim. Claro que depois eu senti na pele que eles não estavam querendo que eu usasse o mesmo utensílio ou a mesma roupa de cama, porque eu era homossexual e eu podia possuir, eu podia ser portador de AIDS. Isso foi terrível. A minha tia separou o copo, a minha tia de 3º grau, não é a irmã da minha mãe. Eles foram maravilhosos, mas a minha separou o copo, mas eu achava que era bacana, tipo, ó, que legal, né? Que carinho, deixa. Eu nem tinha chupado uma rola ainda. Juro por Deus, nem sabia o cheiro de um cu. Como que eu podia ter AIDS? E era AIDS. Na nossa turma, nós tínhamos uma figura, um rapaz que, de início, a gente não sabia se realmente ele tinha AIDS ou ele se colocava por uma questão de querer chamar a atenção, mas nessa época era muito perigoso, tinha que ser muito corajoso para fazer uma brincadeira desse tipo. Mas, na verdade, depois, quando ele faleceu, ele sim teve a confirmação que ele era soro positivo. Mas, assim, a primeira vez que ele esteve na rua, eu conhecia ele de nome e conhecia ele da figura dele, mas não sabia que era a mesma pessoa. E teve uma facilpa que a gente compartilhava muito, cigarro de boca em boca, copo de boca em boca, garrafa de boca em boca, e essa pessoa chegou com um copo de caipirinha, uma bebida, leva de bebia as bebidas coloridas, né, que é até uma brincadeira, né? Ele chegou com uma bebida colorida ali, um copo com gelo, e botou na roda, e quando ele me passou o copo, alguém disse o nome dele e sobrenome, e na hora me remeteu quem era a pessoa. E eu cuspi a bebida, eu tinha acabado de colocar ela, e fiquei muito preocupado de ter compartilhado o copo ali naquela hora, né? E depois a gente vai entender que não era por aí, né? Mas a primeira reação foi essa, era de medo, era de susto. O meu caso não é complicado. Sabe, um cacho de abelha Europa, aquelas que 3 mata, tinha um cacho lá. Eu sabia que eu não podia mexer lá. E numa noite de loucura total, eu transei com ele sem camisinha. Porque ninguém achava a camisinha no quarto. Então, eu pensei que uma vez não pegava. E o vírus ficou inoculado e depois de 2 anos que eu tive o AVC e o médico falou, posso fazer um exame anti-AIDS? Eu falei, pode.
Quando ele veio com a resposta, eu falei, é aquela noite, uma vez só. Assim, na época, acho que foi no começo de anos 80 que começou a estourar mesmo, que aí começou a atingir, porque assim, ouvi alguma coisa. Só que quando começou a atingir artistas, que naquela época a gente venerava, Queen, esses aí a gente se tornou uma realidade mesmo. A gente falou, olha, então a gente morria de medo, né? E assim, aí sim, essa época do começo, aí é gay, cuidado. Então, se a pessoa engordava, tá com AIDS. Se emagrecia, estava com AIDS. Então a gente ficava. Isso eu percebi. Essa relação da AIDS com o homossexualismo. Na época teve muito. Então a pessoa ficava até meio ressabiada, né? É que era ignorância, né? Ninguém sabia, na verdade, o que era, né? Mas houve sim isso daí. Relacionar e assim, e na mídia era só gay que morria. Porque eram os que estavam no sucesso, que estavam na... E as pessoas comuns que também morriam, não tinha. Então em Macatu o pessoal via o quê? Via isso daí. Olha, morreu aquele cantor com AIDS, morreu aquele outro com AIDS. Então, e era gay, então é AIDS. Então isso teve bastante sim. Foi horrível, eu tinha medo de pegar até em dinheiro. Tinha medo de pegar em dinheiro. Mas eu falei, não. E fui, fulano morreu de AIDS. Nem era. Agora eu não sei, eu vou falar para você. Até hoje, eu não acredito, porque graças a Deus, com tantos homens que eu já fiquei, nunca tive doenças venéreas. Nunca passei por nada. Olha que eu tive milhares de parceiros, viu? Mas só que esse negócio da AIDS, eu achava, a minha mãe ainda viva, você é muito bocudo, não pode ser assim. Existe sim AIDS. É nada. E geralmente eu nunca usei preservativo, porque não chupo bala com casca, dá licença. Então, eu acredito, eu tive um amigo, morreu de AIDS, mas por quê? Usava droga direto. Usava droga direto. Então eu acredito que isso ajuda. Você não sabe se algum vírus de outras doenças, que tem milhares de doenças, né? Eu, quando ajudava o Dr. Portela em São Manuel, Benito Portela, ele mostrava os livros para mim, contava tudo, as doenças, gonococo. Na época eu não sabia nem esse nome, o que era gonococo, que é gonorreia, mula, cavalo de crista, cavalo de cova, um monte, sabe? Mula, umas doenças, mas eu acredito em quem usa droga, que isso daí é sujeito a pegar. E depois foi crescendo na cidade o câncer gay. O que eu tinha passado na época do homossexualismo ficou a zero. Porque essa bomba veio a toda. Eu e o meu amigo passava na rua e os falavam,
aidético, o outdoor da AIDS, é coisa pisada mesmo. E uma vez morreu um paciente no hospital e eu fiquei horrorizado com a forma que ele morreu. Não tinha remédio. E eu... a única prevenção que tinha era a camisinha, mas ninguém usava. Até hoje não usa. Porque um amigo meu da farmácia jogou um lote assim que estava vencido, jogou fora. Porque ninguém compra camisinha. Porque teve uma época, eu acredito, da minha geração, que literalmente parou de transar. Porque a gente ficou morrendo de medo de morrer. Transar, pra gente, era uma condenação pra morte. Era uma sentença de morte. Você não podia transar, porque você não sabia se o outro tinha. Ninguém falava, porque isso não era aberto. Hoje talvez esteja um pouco mais aberto, mas na época não. Então, ou você transava com camisinha, mas existia o tabu de que a camisinha estourava, de que você não podia fazer sexo oral porque você se contaminava do mesmo jeito. Era um monte de coisa que a gente não entendia. Então a gente parou de transar. A gente ficou... Literalmente, nós paramos. Nós ficamos na masturbação, porque a gente sabia que a mão não tinha. Então a gente olhava, que bom, querida, vamos arrasar hoje. E era isso que a gente fazia. Eu queria dizer uma frase do meu escritor preferido, Oscar Wilde. Um instante de prazer cria a dor que permanece para sempre.